Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa preleção de hoje, né? Nossa fala de hoje, que é sobre o livro Emoções que Curam, capítulo 3, Transforme a sua raiva em soluções. Vamos fazer a nossa prece, então. E assim, então, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, nós vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, né, na nossa fala, sobre um dos capítulos do livro da Hermance Dufour, e pedimos que todos nós possamos aproveitar o máximo possível os ensinamentos que nos chegam aqui através do livro, das nossas falas, para que nós possamos nos esforçar para colocar em prática esses ensinamentos e conseguirmos seguir melhor no nosso dia a dia da nossa vida. Damos então por iniciada a nosso encontro de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Então, o nosso tema é esse daqui, Transforme sua raiva em soluções. É o título do capítulo 3 do livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour. Então, esse livro, ele trata justamente das emoções que todos nós, os sentimentos que todos nós temos, e que, na realidade, essas emoções nem sempre são corretamente ou adequadamente tratadas, e a irmã se propõe, ao longo dos capítulos desse livro, justamente analisar todas essas emoções e nos dar dicas de como nos melhorar, né, de como nos analisar para nos melhorar no dia a dia, nos conhecendo um pouco a mais, sempre com o objetivo de facilitar a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Né? Então ela começa dizendo que todos nós possuímos 5 emoções básicas, né, ou emoções primárias. Seriam elas a raiva, o medo, a tristeza, o amor e a alegria. Essas 5 emoções, que todo mundo conhece, ela chama de emoções primárias, ou seja, essas emoções estão conosco desde sempre. Né? Nós, ao longo das nossas encarnações, nós fomos aprimorando todos esses sentimentos e emoções e temos ele carregando dentro de nós. Raiva, tristeza, medo, amor e alegria. Né? Elas todas fazem parte da nossa vida, da nossa sobrevivência, até mesmo do instinto de sobrevivência de todos nós. E, especificamente, né, ela comenta que a raiva ela é uma das emoções chamada também de emoção motivadora. Né? A sentir raiva faz com que nós tenhamos uma reação sobre situações. E a raiva ela é uma emoção muito importante porque ela faz justamente com que o nosso corpo reaja na hipótese de algum perigo que está ocorrendo ou que está prestes a ocorrer. Ela acaba trabalhando junto com o medo, ela é um fator também da nossa sobrevivência, da nossa preservação, seria a raiva. Né? E essa raiva, na verdade, ela pressupõe fazer alguma mudança no nosso comportamento. Né? Por exemplo, nessa situação de uma ameaça, a gente parte para uma atitude defensiva, que muitas vezes é um ataque, né? Às vezes a gente ataca para se defender. Então, essa mudança de comportamento causada pela raiva, ela colabora com o nosso instinto de sobrevivência. Então, vista dessa maneira, ela é absolutamente necessária à nossa sobrevivência e se ela for bem trabalhada, conhecida, né, e bem trabalhada por cada um de nós, ela na verdade vira uma emoção ou um sentimento motivador de mudanças no nosso ser e mudanças, obviamente, para melhor. Né? Só que o que acontece é que ao longo das encarnações, das vidas que todos nós já tivemos, com todas as culturas e educações em diversos momentos da história e tal, em função de toda a cultura social, dos momentos em que nós vivemos, nós que eu estou me referindo, a humanidade toda, né, os espíritos todos encarnados,
acabou que essas 5 emoções primárias se transformaram, se desdobraram em inúmeras outras emoções conhecidas como emoções secundárias, né? E por conta dessas emoções secundárias, muitas vezes o intuito da emoção primária ficou desvirtuado, ficou não sendo muito adequado. No caso da raiva, especialmente, que é o tema que é uma dessas emoções do qual nós estamos falando hoje, nós temos o fato de que ela, não bem trabalhada, ela acaba podendo gerar conflitos, gerar reações violentas, né? E coisas que não são nada legais. No entanto, se a gente souber analisar, a gente vai conseguir se controlar e como consequência disso, ter o aproveitamento de uma mudança de comportamento para nós. Bom, conforme eu falei para vocês, essas emoções primárias, elas mudam. No caso da emoção primária chamada raiva, ela pode mudar como indignação, pode se apresentar como indignação, irritação, ódio, vingança, amargura, mágoa. No livro, a irmã se apresenta uma lista muito maior do que isso aqui. Deve ter umas 20 sentimentos, e ela diz que a lista dela ainda é resumida. Eu botei aqui só mais 5, né, sobre isso. E são, então, as alterações que a emoção primária teve, a raiva. E ela quer falar aqui nesse capítulo especificamente da mágoa, né? A mágoa é um sentimento, né? Uma emoção que também vai acontecer em função de uma modificação da própria raiva, né? Ela diz assim: a raiva é uma emoção e a mágoa surge por causa de uma forma inadequada de se lidar com algum acontecimento ofensivo e pode perdurar por muito tempo em nós, trazendo ódio, vingança e tragédia. Então vejam que a mágoa, ela pegou uma das modificações da raiva, que é a mágoa, e ela, na verdade, mostra para a gente que a gente se magoa porque a gente não sabe lidar com ofensas que podem nos chegar, e às vezes também nós podemos ofender. Então seria dessa maneira. E a mágoa, ela conta também para a gente que a mágoa é um sentimento onde existe uma troca. Ou seja, ela fala até que é um contrato bilateral. Para que a mágoa exista, tem que ter alguém que está ofendendo ou ofendeu e um ofendido, né? Uma pessoa que foi ofendida. Então, nessa relação, para que a mágoa exista, é preciso que existam 2 personagens, você e mais alguém, né? Então, é importante entender isso pelo seguinte, porque a irmã, então, deixando claro que a mágoa tem essa relação de vai e volta, digamos assim, de ter os dois personagens, ela diz que os 2 personagens são, na verdade, tem responsabilidade numa determinada proporção, cada um com uma determinada proporção, num episódio em que alguém magoou alguém, né? Então não existe, o que ela quer dizer é que não existe apenas um que só magoou e o outro que é só magoado. Ou seja, o evento da mágoa, que é uma derivação de uma coisa que te traz raiva também, ele tem a participação destas 2 partes, ofensor e ofendido. E, normalmente, devido à dificuldade que a gente tem de se autoavaliar, né, movido muitas vezes pelo orgulho também, que quando não é bem trabalhado é uma coisa ruim, quando ele é bem trabalhado, lembrando da nossa última fala, o orgulho ele ajuda a nossa autoestima, mas quando ele não é bem trabalhado, ele pode nos trazer coisas ruins, como por exemplo, em função do orgulho, ele acaba motivando o fato da gente não se autoavaliar e não ver, né, o que está acontecendo entre essas 2 pessoas, eu e a outra pessoa. Por que está havendo uma relação em que está existindo mágoa? Seria isso daí. Para então que a gente possa nos conhecer e tentar resolver essa questão, a irmã se faz 4 perguntas, quer dizer, ela sugere que nós façamos a nós próprios 4 perguntas para que a gente tenha como avaliar um determinado evento, né, de mágoa, que ofendeu, que magoou, e
com isso perceber quem é, sabe, qual é a participação de cada um nesse evento. Então ela sugere essas 4 questões que eu vou falar aqui agora, sugere também que a gente tente lembrar de um último evento que houve essa relação de mágoa, e aí, lembrando desse último evento que a gente teve, responder essas 4 questões e começar a pensar qual é a nossa participação nessa relação com o próximo, que você ou se magoou ou magoou alguém. E com isso, analisando, você tem condição de tentar se modificar, alterar algum padrão, alguma forma no seu comportamento, na sua forma de agir, né, de modo a fazer com que isso não exista. Quando a gente consegue fazer isso, vejam bem, é quando exatamente a raiva ou a mágoa, que é um derivado da raiva, passa a ter, especialmente o sentimento raiva, que é um sentimento primário, passa a ter uma função nobre. Qual é a função nobre? Causar mudança dentro da gente e, com isso, tentar melhorar a nossa vida. Né? As perguntas eu vou falar aqui, depois vocês podem anotar e ver o vídeo mais de uma vez, anotar ou então ler o livro, né? O capítulo do livro ou o livro todo, que seria ótimo, e para poder tentar fazer esse treino aí. Né? Então a primeira pergunta que a irmã se faz é assim: o que a mágoa sufoca em mim? Então o que será que essa mágoa está me causando, me dando? Qual é a dor? O que ela está causando? Aí eu anoto a minha resposta. Depois, a segunda questão é: que lesão essa mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendido? Né? O que ela está causando? Como que é isso? E aí, de acordo com o evento, vai ter uma particularidade, você anota. A terceira, ela pergunta: até onde eu fui responsável pela existência desse sentimento de mágoa? E aí verificar, né? Olhar e falar, veja, cada pessoa estará se autoavaliando, e, portanto, você tem que ser 100% sincero, né, consigo próprio. E isso não é público, isso é particular para cada um. Depois, por último, ela pergunta: que alternativas na conduta eu posso adotar para evitar a natureza das lesões que me magoaram? Ou seja, depois de avaliar isso tudo, eu penso: poxa, se eu não tivesse agido assim, o fulano não teria falado aquilo para mim que me magoou tanto. Então, a gente pode aprender com essas perguntas ao longo do tempo, é um processo difícil, mas vale a pena tentar. E aí a gente verifica se realmente, né, a gente pode mudar alguma coisa para que não cause a mágoa. Voltando a lembrar, mágoa é sempre um caminho de 2 mãos, vamos dizer assim, né? Tem sempre 2 personagens. Não existe você estar magoado sozinho. Você se magoou porque alguém te magoou e você ficou magoado. Ou você magoou alguém e aí aquela pessoa está magoada com você. Tem sempre 2 envolvidos nessa relação. As questões são para nos ajudar a analisar e a pensar, e com essa avaliação verificar se há possibilidade de mudança, né? Se a gente consegue, nessa última pergunta, por exemplo, né, o que eu posso mudar em mim de modo a que evite esse tipo de situação, ou que eu compreenda por que aquela pessoa está me ofendendo, me magoando de alguma maneira, e aquilo não me atinja, pelo menos não me atinja tanto. Seria essa daí, né? Então é assim que a gente pode treinar essas perguntas e fazer essa questão, né, da mágoa poder ser resolvida. A irmã se chama a atenção que na hora que nós tivermos um treino e boa educação para lidar com essa mágoa, com essa raiva ela se torna transformadora, ela se torna uma espécie de incentivo para que hajam mudanças no nosso comportamento e, como consequência disso, na nossa melhora. Né? E ela diz também para a gente que normalmente a gente esconde, camufla, né, a mágoa, né? Exatamente para passar uma imagem de que nós somos fortes e que não nos abalamos e tal. Quando a gente faz isso, numa situação dessa de mágoa, de ofensa, a situação ainda piora, porque além de você estar magoado, você ainda causa, né? Ela diz assim, ainda nos impomos uma força que não possuímos
para sustentar essa imagem falsa de nós mesmos, né? Então, de que nós somos fortes. E isso aumenta ainda mais o ciclo de raiva e sofrimento, porque o ressentimento não é outra coisa senão a lesão que nós imputamos a nós mesmos, causamos a nós mesmos, por não sabermos lidar bem com a lesão que o outro deixou em nós, né? Então, é importante também essa história, né? Perceber isso, de não camuflar quando se está magoado, dessa maneira. E aí ela vem terminando dizendo assim: podemos concluir depois desse exame sobre a mágoa que a raiva mal orientada é um dos sentimentos que mais nos afasta de nós mesmos, nos fragiliza e nos agride, em contexto que não estamos dispostos, né, a nos avaliar. Porque se a gente para e começa a usar essas perguntas, a nos avaliar, a gente começa a se treinar e não se magoar tanto com as coisas do mundo aí que vão acontecendo. E ela continua dizendo que não será exagero afirmar que, quando a raiva se apodera do nosso coração em relação a alguém, existe uma enorme chance de estarmos decepcionados conosco mesmo. Ou seja, decepcionado nós conosco mesmo, né? E isso é bem mais difícil e desconfortável de examinar, considerando que o padrão mental do orgulho é um dos gestores mais habituais da mágoa. Ou seja, quando a gente não faz essa autoavaliação, né, talvez pelo orgulho, conforme ela diz, isso aumenta ainda o nosso sofrimento, né? E aí ela diz também assim: como é que é raro admitir, é uma afirmativa dela, como é raro admitir em nós a existência daquilo que dizem sobre nós. E também ter coragem de saber usar com a habilidade e o treinamento a raiva diante dos golpes, né, da vida, para encontrar caminhos inteligentes que nos coloquem em condições de crescer e avançar na nossa evolução, na nossa vida. As hostilidades da vida que nos causam tantas dores e descontroles são como se fosse um esmeril, um buril, né, que vai lapidar as nossas arestas, transformando-nos em diamantes ricos de beleza, que possam refletir a luz celeste do bem e do amor. Tudo depende de como nos comportamos diante das lapidações que a vida nos apresenta. Então, estamos num mundo ainda de provas e expiações, mundo esse que tudo indica que está em franca transformação, mas nós ainda temos, ainda se passa por muitos sofrimentos, né, aqui nesse mundo, especialmente agora na pandemia. O sofrimento está muito grande para uns, está muito maior do que para outros, mas é um sofrimento de um modo geral grande para praticamente todo mundo, né? E toda essa história, dizem inclusive os espíritos, que tem esse objetivo de nos lapidar, de nos transformar. Quando nós saímos dessa pandemia, esperamos ter um mundo melhor, né? Vamos confiar nisso. E a irmã vem trazendo com essas lições, né, treinamentos, digamos assim, né, instruções para que nós possamos tentar nos modificar e nos melhorar. Seria esse o recado da Irmãs do Fo de hoje, né? Então, lembrar os 5 sentimentos que são primários ou emoções primárias, lembrando raiva, medo, tristeza, amor e alegria. São 5. Esses 5 sentimentos se transformaram em diversas outras coisas, dentre as quais a mágoa, no caso da raiva, uma transformação da raiva é a mágoa, que ela então nos coloca dessa maneira, né? E nos traz as perguntas que nos permitem fazer um treinamento visando que nós estejamos mais treinados ou mais preparados para aguentar aí as vicissitudes todas que nos aparecem e aprender também, né, com os problemas, superando esses problemas de uma maneira melhor e, como consequência, melhorar a nossa vida. Bom, era esse o nosso recado de hoje e eu vou fazer a nossa prece para encerrar. Agradeço muito a participação de todos. E assim, então, com a permissão do nosso Mestre Jesus, nós damos por encerrada a nossa fala de hoje, pedindo que
todas as mensagens trazidas aqui, os conhecimentos, possam ser usadas por todos nós e que, usando de forma adequada, nos tragam as melhoras para o nosso dia a dia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e espero que tenha sido bom para todos. Até logo.